da internet. Estamos iniciando aqui, nessa noite, aqui, feriado aqui em São Paulo, né? Mais um trabalho aqui na Casa do Caminho. A casa tem trabalho, né, todos os dias, e os horários de trabalho estão fixados na entrada e no nosso site, no www.casadocaminho.santana.com.br. A casa, ela também atende quem precisa querendo passar pelo plantão, meia hora antes de todos os dias, né, chegando com antecedência. Sempre terá um irmão para escutá-lo, para ouvir, trocar uma ideia, para aqueles que assim necessitarem. E na área social, nós atendemos 70 famílias, 72 famílias, né? E essas famílias são cadastradas aqui na casa, e nós atendemos essas famílias com cestas básicas, o que ocorre no segundo sábado de cada mês, que vai acontecer no próximo sábado, esse atendimento. São distribuídas cestas básicas, né, com doações que são feitas por vocês, por aqueles que nos assistem, aqueles que colaboram conosco, né. Nós aproveitamos para agradecer essas doações e, ao mesmo tempo, pedir, né. Nós estamos necessitando mais de leite em pó, macarrão, molho de tomate e biscoitos. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante. Tá? E esse trabalho ele ocorre no sábado de manhã, por volta das 9 horas, né? O pessoal vem, as famílias, tem uma pequena palestra também, e depois distribuição das cestas. Outro trabalho é a distribuição dos lanches, esse ocorre todo sábado do mês. Na parte da tarde, assim, por volta das 18 horas, o pessoal sai daqui e vão levar o lanche fraterno para os moradores de rua ali nas imediações do metrô Carandiru. Também nós agradecemos quem colabora com esse trabalho e quem estiver disposto a também participar, estamos aí de portas abertas. E temos também o atendimento das mães, né? Das mães que estão à espera aí de novas crianças aí para o nosso país. Então, nós temos um curso aí para as gestantes no primeiro e terceiro mês. Esse aí é para as famílias cadastradas também. As mães, né, dessas famílias que são gestantes. Nós temos os cuidados da gestante e os primeiros cuidados com o bebê. Isso que é ensinado, é do primeiro e terceiro domingo de cada mês. Temos também a viagem, né, que vai acontecer em outubro. Tem um roteiro aí colado aí nas portas, na entrada da casa, também no nosso site. Também estamos aí aceitando pessoas ainda, temos vagas, né? E é um passeio e uma bênção ao mesmo tempo. Quem vai se diverte, passeia ao mesmo tempo visitando a Casa do Caminho do Tadeu. É um refazimento assim que parece algo muito bom. Quem não fez, podendo ir, realmente é um convite memorável aí para a gente. São momentos assim inesquecíveis. E outra atividade que nós estamos tendo é a venda do nosso primeiro livro, que é esse daqui, né? É um livro do Mirabelli. Ele é da editora aqui da própria Casa do Caminho, GEV. Então também convido os irmãos da internet que quiserem possuir. Esse livro também está à venda já. Então a casa agradece bastante, que além de contribuir com a casa, né, para nossas obras, vocês estarão também tendo uma ótima leitura. Tá ok? Então esse aqui é o livro, estou mostrando. Quem se interessar, tem no site e aqui na Casa do Caminho de Santana também está à venda. Tá ok? Então são esses recados básicos, né? Aí a gente... Vamos fazer o que interessa, trabalhar. Então, eu convido todos, né, nesse instante, a cerrar os olhos, entrar em sintonia com essa paz, com essa harmonia, essa vibração tão boa que está na casa. Vamos nos aquietando. Vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, e, ao mesmo tempo, rogando suas bênçãos, para iniciarmos os trabalhos, contando sempre com a presença do nosso amigo, do nosso Mestre Jesus, que sempre está no meio de nós, com sua luz, sua paz, seu amor fraterno,
E contando também e pedindo licença aos nossos amigos espirituais, esses amigos muito bons que nós temos aqui, que estão sempre junto conosco nessa casa, esses espíritos que nos educam, nos ensinam e lutam junto conosco aqui para a nossa melhora, para o nosso aprendizado. E uma vez criados, nós temos que evoluir. Uma das formas de evoluir é através do estudo. E esse trabalho é um bate-papo, uma colocação que é feita sempre sobre um tema. E é assim que nós vamos iniciando o estudo, para depois nos aprimorarmos, através das literaturas da doutrina. Mas esse é muito importante. É o começo de um tema que é sempre lançado aqui nas nossas palestras, no nosso estudo. Então vamos pedindo a Deus permissão para iniciar esse trabalho, pedindo a Maria que nos cubra com o seu manto, nos dando sabedoria e compreensão de tudo que vai ser dito. O tema de hoje é indagações, é da redação do Momento Espírita. Eu convido o nosso irmão, que é muito querido aqui da casa, o Marcos, para vir falar sobre o tema. Vamos estudar juntos, né, Marcos? Com certeza. Não tem papo, né? Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. E nos aqueça, né? Não só o nosso corpo, desse friozinho que está lá fora, mas aqueça os nossos corações, para que cada vez mais nós possamos dividir com outras pessoas, aquelas que caminham junto conosco na nossa vida, esse aquecimento, né? Aquecemos os nossos corações para aquecer e dividir esse aquecimento com aqueles nossos irmãos que estão conosco, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, onde nós estivermos. Bom, exatamente, como disse nosso grande amigo Vladimir, é um bate-papo. E hoje vocês não vão escapar, porque vocês vão ter que falar, porque eu vou fazer uma série de perguntas para vocês hoje. Então vai ser um bom bate-papo. Vamos aproveitar que é feriado, certo? Feriado aí, todos vocês vão emendar o feriado, já estou imaginando isso. A gente pode ficar aqui até domingo, assim, numa boa, só voltamos a trabalhar na segunda-feira, tá bom? Quem tiver que trabalhar antes, fala com o chefe compreende essas coisas, né? Se tem uma pessoa nesse mundo que compreende bem as coisas, é chefe, né? Maravilhoso, chefe sempre compreende tudo. Muito bem, o tema que nos foi proposto é justamente esse, indagações. Está no site Momento Espírita mesmo, mas foi retirado, no próprio site, eles falam, esse tema foi retirado de um livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito de André Luiz, que é o livro Sinal Verde. O livro Sinal Verde, quem não teve oportunidade de ler ainda, é bastante legal, muito bacana mesmo. Ele é um livro simples, pequeno, não é? Com lições curtas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para aquelas coisas assim que acontecem conosco normalmente no nosso dia a dia. E foi tirada essa lição, então, em que André Luiz, pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, nos traz aqui a lição indagações, né? Indagações que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Bom, aí a gente começa lembrando que, na realidade, o homem, o ser humano, homens e mulheres, desde que aqui nós chegamos, nós começamos a nos questionarmos, intuitiva ou até deliberadamente, por que, ou melhor, de onde viemos, por que aqui estamos e para onde nós iremos. E o tempo foi passando e o homem foi fazendo esses questionamentos a si próprio. Todas as sociedades do nosso planeta se questionaram em algum tempo, em algum momento desta sociedade, em algum momento da vida de nós, seres humanos,
de onde nós viemos, porque aqui estamos, e para onde nós iremos após a morte do nosso corpo físico. Até que em 1857 da era cristã, nós tivemos essa resposta que os nossos benfeitores espirituais, sob a orientação de Jesus, nosso mestre e amigo Jesus, nos trouxe através de Kardec, que foi o Livro dos Espíritos, né? Isso em 1857, como eu falei. Bom, e aí a gente faz o seguinte, a gente faz uma recordação, e eu pergunto para vocês, de onde nós viemos? Vamos lá, gente. De onde nós viemos? Fomos criados por Deus. E viemos de onde? Vocês não sabem de onde nós viemos? Nós não viemos da pátria espiritual? Não é de lá que nós viemos? Da pátria espiritual? Todos os espíritos vêm de onde? Da pátria espiritual, não é? E por que nós aqui estamos? Para evoluir, exatamente, para aprendermos, para crescermos moralmente, espiritualmente, eticamente, não é verdade? E para onde nós iremos? Retornaremos à pátria espiritual, não é verdade? Isso mesmo. Bom, essas então são as macro perguntas que assolam a humanidade desde que aqui nós estamos. Mas Kardec, ou melhor, Kardec não, perdão, André Luiz traz outras indagações, como nós falamos antes, que são as indagações para o nosso dia a dia. E nessa lição do livro Sinal Verde, Indagações, ele faz 11 indagações. E eu achei que o melhor era nós fazermos uma a uma, lermos as 11 e respondermos essas indagações que André Luiz nos faz. Muito bem, e a primeira delas é: você acredita na vitória do bem? Nós acreditamos na vitória do bem? Acreditamos, não é? Mas ele continua a pergunta: sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Exatamente. Nós acreditamos realmente na vitória do bem. Só que a vitória do bem por si só não acontecerá se nós não trabalharmos para isso. E não podemos pensar que isso não é trabalho nosso, isso é trabalho dos outros. Não, isso é trabalho nosso. Porque nós fazemos parte desta humanidade. E nós fazemos parte desta sociedade chamada humanidade. Não apenas esta sociedade do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mas essa sociedade chamada humanidade, do nosso planeta. Planeta esse que passa por grandes mudanças e por grandes tribulações. Então nós acreditamos sim na vitória do bem. E temos que acreditar nessa vitória do bem. Senão, onde vai parar a nossa esperança de coisas, de dias melhores, de coisas melhores para nós, de tempos melhores? Nós acreditamos sim, mas é importante que nós trabalhemos, cada um trabalhar pelo bem, para que a vitória do bem seja alcançada. E trabalharmos pelo bem é começarmos a trabalhando o nosso íntimo. Trabalharmos pelo nosso crescimento, pela nossa melhora, pela nossa mudança. Nós começamos no micro, no pequeno, que somos nós, para depois nós alcançarmos mais ainda à frente o todo, o coletivo, quando nós nos dispomos a trabalhar pelo bem coletivamente e não achar que a sociedade deve trabalhar a nosso favor, mas sim que nós devemos trabalhar em favor de uma sociedade. Se é fato, quando se diz que somos fruto da sociedade, e somos mesmo, não menos real é a afirmativa de que a sociedade é fruto do que somos. E se a nossa sociedade está do jeito que está hoje em dia, é porque nós ainda estamos com sérios problemas íntimos, cada um de nós. E cada um deve começar a corrigir isso. Segunda pergunta. Admite você a sua capacidade de errar?
Nós admitimos, não admitimos a nossa capacidade de errar? Pelo menos o Espiritismo já mostra bastante isso para nós, né? Que nós realmente erramos. Mas ele continua a pergunta, a fim de aprender ou acaso se julga infalível? A fim de aprender. Mas não tem alguns momentos em que nós nos julgamos infalíveis? Por exemplo, quando nós julgamos o outro. Se eu julgo o outro que erra, é porque eu me julgo infalível. Ah, não, eu não erro, porque eu estou julgando o outro. Então, será que eu estou admitindo a minha capacidade de errar, ou estou me julgando infalível, porque estou julgando o outro, achando que eu não erro. Os erros pertencem aos outros. Terceira pergunta. Se estamos positivamente ao lado do bem, estamos ao lado do bem? Pergunto eu. A gente tenta, né, o máximo possível, estarmos ao lado do bem. Eu acho que estamos realmente ao lado do bem. Mas se estamos positivos ao lado do bem, o que estamos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, foi perguntado para Kardec assim: apenas não fazer o mal é o suficiente para alcançarmos vidas futuras perfeitas e melhores? E os espíritos foram categóricos. Não! Não adianta apenas não fazer o mal. É necessário praticar o bem. Porque responderemos pelo mal praticado e pelo bem não praticado. Então, se nós estamos positivamente ao lado do bem, como nós achamos que estamos, é necessário sim que nós cooperemos em benefício dos outros. Que nós procuremos alguma coisa para fazer para ajudar. Ajudar quem? Aqueles que cruzam com o nosso caminho. Na família, na casa espírita, na rua, no trabalho. Seja lá onde for, na escola. Aonde nós formos, nós sempre encontraremos irmãos que necessitam de ajuda. Pergunto eu, nós precisamos de ajuda? Cada um de nós aqui? Precisamos. Então outros também precisam. E nós queremos encontrar essa ajuda. Buscamos essa ajuda. E outros também buscam. E assim como nós precisamos em algum momento da vida da ajuda dos outros, os outros também precisam de nós. Infelizmente nós ainda encontramos pessoas que dizem: eu não precisei de ajuda, eu consegui e fiz tudo sozinho. Conseguiu o quê sozinho? Porque nem o material ele não conseguiu sozinho, porque ele teve ajuda e teve a oportunidade de conseguir. Porque se não fosse para ele ter essa oportunidade, ele também não conseguiria. Mas nós temos que pensar claramente nessa questão de nos colocarmos ajudando os outros, porque nós também precisamos de ajuda. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Será que nas horas de crise que nós vemos os grandes problemas da vida, nós paramos um minutinho e nos colocamos no lugar daquela pessoa, ou apenas criticamos, julgamos? Perguntas difíceis de responder, né, também. Eu falei que o livro era simplesinho dele, para as nossas indagações. É um livro simples mesmo, facinho de ler. Mas difícil da gente responder, difícil da gente colocar em prática no nosso dia a dia. E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? E se aquele irmão que nós vimos cometendo crimes, que nós julgamos com toda a severidade possível, até por conta da situação do crime, muitas vezes, fosse um de nós? Será que nós conseguimos afirmar 100% que um criminoso não poderia ser um filho, um irmão, um pai, um amigo? Será que todos estamos livres de 100% livres de cometermos um crime? Dependendo da situação? Dependendo de nos sintonizarmos com as sombras? E por conta disso, acabarmos sendo enganados por essas sombras e cairmos nas malhas aí, nos caminhos errados? Será que nós podemos afirmar isso 100%?
Será que nós paramos para pensar quando nós vemos as coisas que nós vemos no nosso mundo, que poderia ser um de nós? O que aconteceu para aquele jovem chegar aonde ele chegou? Será que nós paramos para pensar? É interessante. Aqui acho que quase todos já leram um livro espírita, um romance espírita. É gostoso ler um romance espírita, não é? Aí a gente lê um romance espírita e quase sempre a gente vê muito isso nos romances espíritas, um criminoso ou uma pessoa que ainda tem o mal muito forte dentro de si, comete muitas coisas erradas. E com o passar da história ali no romance, a gente vai descobrindo o porquê, né? Porque lá no passado ele teve um envolvimento, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não é assim que acontece nos romances? E a gente acaba até se condoendo, né? Ficando com dó daquele que caiu nas malhas das sombras e acabou fazendo aquelas coisas erradas. Isso no romance espírita, não é assim que acontece? Aí depois a gente vai ver que, puxa vida, por quantas ele passou lá no passado, né? Quantas coisas a vida não tramou contra ele para que agora ele se torne um espírito tão preso ainda ao mal, né? A gente acaba compreendendo isso. Mas e no nosso dia a dia? A gente para pensar isso? Que aquele irmão infeliz, porque é um infeliz, cometendo um crime ou outra atrocidade, seja lá qual for, como foi o passado dele? Deus vê muito o fundo e não a forma das coisas. Mas nós, não. A gente não vê o fundo, a gente vê a forma. Só aquilo que se apresenta à nossa frente. Mas não é porque nós não conseguimos enxergar, não. É porque nós não queremos enxergar, porque isso se torna trabalhoso. E nós temos que fazer isso, tentar enxergar um pouco mais a fundo os problemas que as pessoas são levadas a cometerem tantos desatinos e tantas coisas erradas. E aí eu pergunto, nós perdoamos facilmente? O que vocês acham? Não. Eu também acho que nós não perdoamos facilmente. E eu me coloco aí também. É claro, né? Óbvio. Mas aí ele pergunta assim, se você diz que não perdoa, e nós já falamos que não perdoamos muito facilmente, não. Se você diz que não perdoa quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? E aí a gente vai lá na pergunta número 2. Admite você a sua capacidade errada a fim de aprender, ou acaso se julga infalível? Ora, se nós estamos dizendo que não perdoamos, é porque nós achamos que não vamos precisar do perdão de ninguém. Então nós nos julgamos infalíveis. Ou seja, nós somos a última bolacha do pacote. A mais saborosa, a mais gostosa, a mais crocante, não é? A melhor de ser aproveitada. E é isso que nós pensamos ser. Quantas vezes nós erramos e precisamos do perdão de alguém? E se não fizermos isso, talvez ainda o façamos. Porque, afinal de contas, não somos perfeitos, ou somos? Não somos espíritos de provas e expiações, vivendo no mundo de provas e expiações? É o que nós somos. E nós devemos pensar bastante sobre isso. 7ª pergunta. Irritação ou amargura? Nós já passamos, né? Não tem dia que a gente está irritado. Isso acontece bastante, né? Não tem aqueles dias que a gente está meio amargo, né? Mais amargo do que, sei lá, do que qualquer outra coisa, do que jiló. Jiló é amargo, jiló é horrível, meu Deus. A gente parece um jiló, de tão amargo que a gente é. Eu falo jiló porque eu não gosto de jiló. Agora eu vou dizer a pergunta dele. Irritação ou amargura, algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Será que quando nós estamos irritados e amargos, a gente sente paz com isso? Não, pelo contrário. A tendência é o quê? Que a gente fique mais irritado e menos paz a gente sinta. Porque a gente acorda irritado, a gente acorda amargurado, se sentindo infeliz, ou como eu costumo dizer, a gente sai de casa dando bom dia a cavalo. Não é assim que diz o ditado? E aí a gente afia a nossa ferradura e pá, nos outros, né? E aí a gente colhe tudo isso de volta para nós. Ou seja, irritação, amargura nunca vai nos render felicidade, pelo contrário, vai render cada vez mais transtornos para nós. Questão número 8. Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? Ai, obrigado. Eu quero um pouquinho. O
que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? É claro que a gente gosta do sorriso de animação no outro. Mas e o outro? O que será que gosta em nós? Esse mesmo sorriso de animação ou a carranca? Olha, a melhor coisa que tem é a gente oferecer aquilo que a gente gosta de receber em troca. Então, olha, se não tiver um sorriso muito animado, dá pelo menos um sorriso amarelo, que o sorriso amarelo ainda é melhor do que uma carranca negativa. E é isso que as pessoas esperam de nós, porque é isso que nós esperamos das pessoas no nosso dia a dia. Problemas? Claro que nós temos. E às vezes temos problemas difíceis de serem solucionados. Mas nós temos que buscar essa solução, nós temos que nos sintonizarmos com o alto, nós temos que parar, refletir, pensar onde estamos errando e o que podemos fazer para resolver os nossos problemas. Sempre com a ajuda do alto, é claro. Mas não adianta nós termos aquela carranca negativa, não adianta nós ficarmos sempre emburrados, achando que vamos conseguir resolver alguma coisa. E as pessoas não têm culpa do que acontece conosco. Elas nem sabem, às vezes, o que está acontecendo conosco. E a melhor coisa é nós tentarmos, quando estarmos com as pessoas, estarmos bem com elas. Forçar, nem que seja um sorriso amarelo, do que a gente destilar toda a nossa amargura, todas as nossas dificuldades e os nossos problemas em cima de outras pessoas. Eles pertencem a nós. E nós vamos encontrar ajuda nas outras pessoas se nós conseguirmos conversar com elas. Se nós conseguirmos nos abrirmos, se tivermos a oportunidade de contar o nosso problema e pedirmos uma ajuda, como nós falamos aqui antes. Não apenas nos fecharmos num casulo com os nossos problemas e nos transformarmos em pessoas amargas e rudes com os outros por conta dos nossos problemas. Problemas, em sua grande maioria, criados por nós mesmos, nesta ou em outras vidas, colhendo agora o que plantamos no nosso passado. Nona pergunta: que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito se você traz a consciência tranquila? Importa o que os outros pensam de nós? Não. A gente se preocupa com isso, né? A gente tem uma preocupação terrível com o que os outros pensam de nós. Então é porque a nossa consciência não está muito tranquila. Porque quando a gente tem realmente uma consciência tranquila sobre um fato, aquilo já não preocupa mais o que os outros vão dizer sobre nós. Porque nós temos essa consciência tranquila. Gente, Chico Xavier, o que falaram mal de Chico Xavier, por exemplo, dele, em nenhum momento ele perdeu a calma, porque teve sempre a sua consciência tranquila. E tantos outros. Mas não precisamos ir até Chico Xavier. Vamos ficar aqui no nosso plano, aqui, né? A gente não vai chegar lá, não. Vamos ficar aqui no nosso plano mesmo. Quantas pessoas nós encontramos que elas se mantêm tranquilas, que elas não estão nem aí? E às vezes a gente se incomoda. Você viu? A pessoa falou isso de você. Outra fala, deixa ele falar, problema dele. Isso é uma pessoa com consciência tranquila. E nós devemos nos colocar dessa maneira também. Questão número 10. É possível que determinados companheiros nos incomodem? É possível isso? Bastante, né? Pois é, presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar ninguém? A gente se preocupa mais em ser incomodado, né? Quer dizer, os outros nos incomodam, mas e nós? Será que nós não incomodamos ninguém? Meu Deus do céu, eu estou começando a achar que eu sou perfeito. Porque só os outros me incomodam, as coisas só acontecem porque os outros fazem e eu não faço nada. Eu sou o cara, então. E nós temos que pensar isso tudo no nosso dia a dia. E, finalmente, a 11ª pergunta. Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Não, com certeza não. Essa é fácil de responder. Se nós estamos nos achando infelizes por algum problema ou por algum motivo, em algum momento da nossa vida, nós não vamos encontrar a felicidade. Porque essa felicidade não está lá fora. Ela está dentro de cada um de nós. E por que são feitas essas perguntas por André Luiz? Olha, nós nos esquecemos que nós reencarnamos mais uma vez
entre tantas e tantas reencarnações. E todas essas reencarnações são aprendizados, divididos em fases. Inúmeras fases. Cada reencarnação é uma fase de aprendizado. Só que o envolvimento da matéria, mais as nossas tendências ancestrais, faz com que nós nos esqueçamos disso. Faz com que nós nos esqueçamos que a verdadeira vida é a vida espiritual. E faz com que nós esqueçamos de tudo isso, dessas 11 indagações que André Luiz traz para o nosso dia a dia. E faz também nos esquecermos que a vida nos coloca no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Nós não caímos de paraquedas. Nós conseguimos perceber isso? Será que nós paramos para perceber isso? Legal, a gente fala isso hoje aqui, aí a gente percebe. É verdade, eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas será que a gente amanhã para pensar um pouquinho do nosso dia, do nosso corre-corre do dia a dia, para pensar isso? Será que quando nós passamos os dissabores com os nossos familiares, com os nossos amigos, nosso trabalho, seja lá onde for que a vida nos apresenta, alguns dissabores até bastante dolorosos e difíceis, será que a gente para pensar que nós estamos no lugar certo, na hora certa, passando pelo problema certo? Porque ninguém sofre por engano, ou ninguém sofre apenas como vítima. E se somos vítimas de nós mesmos, do nosso passado, dos nossos erros, dos nossos deslizes. Será que nós conseguimos perceber isso para tirar forças e enfrentarmos os nossos desafios? Entender que tudo isso é aprendizado e que nós não somos acidente de percurso? Não, nós não somos acidente de percurso. Nem a gravidez indesejada é acidente de percurso. Nós podemos achar que é, mas não é. Tudo existe um porquê e uma lógica na vida. E se aqui estamos, existe um porquê. Então nós devemos tentar passar o melhor possível essa fase nossa de aprendizado. Lembrando que somos um espírito de retorno à carne e que cada retorno ele é planejado. Cada retorno é acompanhado pelos nossos benfeitores espirituais, amigos espirituais, em busca da nossa perfeição. Não foi por um acaso assim. Não foi de repente, nasceu, acabou. Não, tudo isso foi planejado lá na pátria espiritual, para que a gente venha aprender, corrigir, colocar em prática aquilo que já aprendemos, né? Aprimorar aquilo que já aprendemos em outras oportunidades. Então é necessário o quê? Além desse planejamento, desse acompanhamento, fazer a nossa parte. Cada um de nós deve fazer a sua parte, olhando para dentro de si, mapeando os seus erros e a partir daí começar a nos melhorarmos, ou seja, nos conhecermos. Fazermos aquelas indagações que André Luiz falou no nosso dia a dia. Se não todas, que a gente não vai lembrar de fazer todas, mas parar de vez em quando e pensar pelo menos em alguma delas. Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, com quem nós estivermos, aonde nós estivermos. E não nos afastarmos das oportunidades de ajudar, sorrir, trabalhar e amar. Essas são as grandes oportunidades que a vida coloca para nós, para o nosso crescimento. E para que nós encerremos aqui, eu vou ler aqui para vocês uma fábula que chama-se Fábula da Reencarnação. Talvez algum de vocês conheça, e lembre-se que é uma fábula, é uma história, tá? Existia uma pequena lagarta que em casulo se encerrou, e quando já borboleta, buscou botar seus ovos em lugar nobre, de onde as pequenas lagartinhas pudessem ter mais chance de vida, tendo acesso a mais comida. Morreu, e foi para o céu das borboletas. Chegando lá, foi recebida por um pássaro belo, dourado e alegre, amavelmente dizendo: serás pássaro na próxima vida, já que teve o zelo além do necessário pela sua cria.
Voltou a viver sem a memória do que havia acontecido no céu ou em outra vida, mas sobrava no seu interior, na centelha da alma, a experiência de que poderia fazer melhor. Era o pássaro mais rápido, mais zeloso, com seus afazeres, cantor de primeira, maravilhava os animais da floresta e da fazenda vizinha. Passou seu tempo na terra e, mais uma vez, faleceu. Chegando aos céus, já lembrava do que lhe acontecera como lagarta, borboleta e também como pássaro. À porta do paraíso, um pequeno gato lhe recebia, confessando que devia ir mais uma vez à vida, como felino, prêmio por uma série de atos que havia realizado. Foi gato em casa de madame, ronronava para as crianças, era limpo, imponente, porém também preocupado em ficar próximo da dona, que era muito velhinha, como que sabendo que a sua presença ali era importante, passou suas 7 vidas e mais uma vez foi aos céus. Recebido por um cão, já lembrando de tudo que vivera, perguntou ao cachorro, quando seria um ser humano? E lhe foi respondido que o processo evolutivo da alma era demorado e que na realidade dependia muito mais dele do que outra coisa. Voltou então à terra como cachorro, servindo de guia para um cego. Foi e voltou várias vezes, como um leopardo, um mico, um chimpanzé, um gorila, um cavalo. E nesta última foi recebido por um senhor de rosto calmo, que também lhe orientou como todos os outros haviam feito. Era o seu momento tão aguardado. Desceu dos céus e nasceu em um belo país. Era filho de pescadores. Corria descalço em praias. Cresceu e foi ganhar a vida. Aproveitou cada momento. Festas e amigos não lhe faltavam ao alcance, pois todos pareciam querer lhe escutar, mas o que muito falava era a vontade por viver, e assim o fez até envelhecer. Ganhou muito dinheiro, que gastou tão rápido quanto possível. Aproveitou a vida quando enfim morreu. Voltou aos céus para ver o que lhe esperava e pasmou a não enxergar ninguém à sua espera. Viu um brilho tênue perto dos seus pés e surpreendeu-se a ver uma formiga prateada a lhe fitar e informar que seria um inseto na próxima encarnação. Ficou triste, aborrecido e contrariado e perguntou o que havia feito de errado. A formiga lhe disse, você possui o livre-arbítrio de ser como quer ser em qualquer existência. É muito difícil ser como deveríamos, para que assim pudéssemos realmente ajudar outros a evoluir. Baixou a cabeça e voltou para a mais profunda terra como um inseto, mas não desistiu e seguiu todo o caminho árduo de volta, sendo vários animais e culminando mais uma vez como ser humano. Voltou na Índia, crescendo e se tornando um monge. Agora realmente tinham que falar aqueles que faziam peregrinação à sua morada. Viajou o mundo em grandes encontros, não festas, mas reuniões com milhares que procuravam alento, conforto e iluminação, quando veio ali faltar mais uma vez a existência terrena. Percebeu que sua alma brilhava como nunca. Chegou aos céus e nada encontrou. Olhou até mesmo para ver se outro inseto viria ao seu encontro. Que medo, né? Só escutou uma voz. Irmão, quem é? Perguntou assustado. Sou a lagarta que te encaminhou à terra na primeira vez. Sou também o pássaro, o gato e todos os demais animais que te receberam nesse mesmo local. Não te vejo, ainda não. Então o que faço agora? Como retornarei à terra? Não retornará. Fica agora no meu lugar. Agora é tua vez de iluminar uma nova alma e logo nos encontraremos como seres de luz em nossa morada final. Transformou-se e esperou no seu novo posto. E esperou como um professor tranquilo e com um imenso sorriso no rosto ao perceber que do mundo se aproximava em sua direção uma alma que brilhava intensamente. Então, usemos nós do nosso livre-arbítrio, da oportunidade que aqui estarmos, para a gente não voltar como inseto, embora isso não vá acontecer, porque já atingimos a condição de espíritos humanos. Mas essa fábula retrata bem que nós temos o nosso livre-arbítrio para sermos e fazermos o que bem quisermos, mas que passemos isso pelo crivo da nossa própria razão para entendermos que quanto mais fizermos e melhor, mais cedo nós estaremos alcançando a nossa perfeição como espíritos puros que um dia chegaremos a ser. É isso. Obrigado. Muita paz a todos. Obrigado aí pelas palavras.
obrigado pelas palavras, né? E agora é o momento da participação de vocês. Quem aqui na plateia, na internet não tem perguntas, mas quem quiser participar, esse é o momento. Está aberto aí para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Sobre a lagarta? Sobre a lagarta? Sobre essas indagações? Não? Então, só colocando bem rápido, duas coisas. Eu fiquei triste com a amargura, porque eu gosto muito de Giló. É uma brincadeira. Eu sei que não gosto. E outra coisa é aquele trecho que você falou, consciência tranquila, né? Isso aí já tem 20 anos. Eu era síndico de um prédio, né? E fui acusado de estar roubando. Foi feita uma auditoria toda, né? E na reunião, né, que eu fiquei sabendo, então eu resolvi entregar o cargo, né? Para deixar isso com liberdade, para fazer o que quisessem, né? Aí me foi indagado exatamente isso aí. Por que você está dando risada? Você está sendo acusado e vai ser coisa? Eu falei, vocês vão saber o porquê, né? E graças a Deus souberam, não tinha nada de errado. Isso é consciência. É a consciência tranquila. Entendeu? Então é isso que a gente fala, né? Então, por isso que a gente está no texto, né? Muito bem colocado, e é isso daí mesmo. Se você tiver certeza, consciência tranquila que você está fazendo, você não tem por que você se abalar. Exatamente. Eles podem estar até te humilhando, né? Você não vai se sentir abalado. Você fica com consciência tranquila, isso é muito bom mesmo. Ninguém quer falar nada? Então, muito obrigado, Marcos. Eu agradeço, obrigado. Tá. Vamos dar continuidade então ao nosso trabalho. Então vamos, depois desse bate-papo, desse aprendizado, né? Dessas indagações, né, que foram todas colocadas aqui, como disse o Marcos, pelo espírito de André Luiz, que nós agora levamos para o nosso aprendizado, como citei no início, e vamos, como ele mesmo lembrou, né, pelo menos fazer de vez em quando, a nossa consciência, a nós mesmos. E agora eu convido vocês a cerrar os olhos novamente e vamos oferecer o que há de melhor de nós através das vibrações. Então, em paz, os pensamentos elevados, vamos deixar esse amor fluir e vibrar por todo irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Aquele irmão que está passando por um problema de saúde física, que ele receba essa vibração como um bálsamo, um alívio para a sua dor, desde que haja merecimento, uma melhora ou até uma cura para o seu sofrimento, sua dor. Aqueles irmãos que desrespeitaram as leis humanas e leis divinas, que eles também se sintam abraçados por nós e repensem para poder voltar à sociedade e não perder essa oportunidade tão divina que é a reencarnação. Vamos vibrar pelos moradores de rua, pelos idosos que estão jogados nos asilos, que só querem receber uma visita, um carinho, mas infelizmente muitos dos nossos idosos ficam sozinhos. Então vamos vibrar para que esses nossos irmãos também agora recebam esse carinho, esse amor. Vamos vibrar intensamente pelos usuários de drogas, para que consigamos, através do amor, dessa luz, dessa harmonia, fazer com que o coração e a mente desse irmão seja tocado e que ele busque ajuda para a sua doença, pois é necessário realmente um tratamento. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial por essa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a Casa do Caminho de Santana. E para que cada vez mais se multiplique aqueles que pregam o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor.
Vamos também vibrar pelos dirigentes das nações desse planeta Terra, para que haja nas suas decisões mais respeito, mais amor e mais honestidade, para que nós possamos viver tranquilos nesse planeta, em especial também os dirigentes do nosso país. Vamos vibrando pelos nossos familiares, nossos lares, locais de trabalho e todos os locais que vamos frequentar. Agora eu peço uma vibração especial por aquela pessoa que você veio aqui buscar uma ajuda, um conforto, para que esse nosso irmão, também mesmo não estando presente, se sinta também abraçado por nós. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo, então, a oportunidade de estarmos aqui nesse trabalho. Sabemos o quanto é importante para nós, para a nossa evolução, nosso aprendizado. Então temos que agradecer, sim, a oportunidade que nos foi dada dessa vida e desse momento que estamos vivenciando. Agradeço a todos que participaram do nosso trabalho de hoje, aos nossos amigos da internet, e vamos pedindo licença ao plano espiritual, a Jesus, nosso Mestre, e principalmente a Deus, nosso Pai, para encerrarmos essa primeira parte do trabalho, para depois darmos continuidade com a aplicação dos passes aos amigos presentes. Então, boa noite, muito obrigado e até a próxima semana. E aos amigos da internet também, um grande abraço. Boa noite.